A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Pera, como assim os Estados Unidos querem virar sócios de uma empresa privada? Não era lá o país da iniciativa privada, da mão invisível e do governo bem longe do mercado? Pois é, parece que até o manual americano anda sendo reescrito. A administração do presidente Trump estaria estudando transformar parte do dinheiro do CHIPS Act em participação acionária na Intel. Ou seja, em vez de dar só subsídio, Washington cogita então sentar na mesa do conselho como acionista. Isso abre várias perguntas. É uma guinada no jeito americano de fazer política industrial? É só desespero para tentar salvar a Intel, que anda patinando contra concorrentes asiáticos? Ou é o sinal de que a briga tecnológica entre Estados Unidos e China está ficando tão séria que nem os dogmas do livre mercado resistem? Hoje a gente vai destrinchar essa história, como funcionaria essa operação, por que o governo toparia assumir risco de acionista e o que isso pode significar para o futuro da indústria de chips nos Estados Unidos. E outra, imagina só, terça-feira de manhã e você tá numa cidade com nome diferente. Não tô falando mais de Chique Bahia, tô falando de Sertãozinho, interior de São Paulo, que é o coração da cana-de-açúcar no Brasil. Em vez do cheiro de moenda e fumaça de chaminé, vem a notícia. A maior usina da cidade vai parar. 1.200 pessoas sem emprego simplesmente de um dia para o outro. E não estamos falando de qualquer empresa, é a Raizen, aquela joint venture da Cosan com a Shell, que em 2021 fez o maior IPO da América Latina. A gigante que prometia revolucionar açúcar, etanol e até combustível de avião. Sabe? Aquela. Pois é, e agora? Dívida explodindo, ações no chão e a empresa correndo atrás de investidores como se não houvesse amanhã. Então, hoje a gente vai contar também como que a maior promessa do setor de energia renovável do Brasil virou um alerta vermelho. E o que isso significa para cidades como Sertãozinho, para os investidores e para o futuro de uma das empresas mais poderosas do país. Então, fica aí, o episódio de hoje está bem interessante, bem completo. E caso você não siga a gente, é só seguir. Entra aqui no nosso perfil, põe para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Vamos começar falando sobre Intel, o que tá rolando nos Estados Unidos. Olha, por lá, o governo do Donald Trump tá avaliando uma jogada que chama a atenção de muita gente, que seria de comprar uma fatia de cerca de 10% da Intel, aquela fabricante de chips que tinha provavelmente um adesivo no seu computador. Olha, se isso acontecer, o governo federal se tornaria o maior acionista da empresa. A ideia seria então transformar parte do dinheiro que a Intel já iria receber do chamado Chips and Science Act, que, caso você não conheça, é uma lei que dá bilhões de dólares em apoio à indústria de semicondutores, isso em participação acionária. Então, vamos entender o que aconteceria de fato. Esse programa prevê 10,9 bilhões de dólares para a Intel, dividendos entre produção comercial e também militar. Essa quantia, por coincidência, é quase o valor de uma fatia de 10% da empresa no mercado hoje. Por enquanto, nada está fechado. Autoridades da Casa Branca disseram que não existe acordo oficial até o anúncio ser feito. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse podcast para vocês. O Departamento de Comércio, que administra o CHIPS Act, também não quis comentar essa história. A própria Intel ainda não respondeu oficialmente. Bom, já o governo também estuda se pode aplicar esse modelo em outras empresas beneficiadas pelo CHIPS Act, que não está claro se isso já foi discutido com outras companhias ou se a ideia tem apoio dentro da administração Trump. Mas a grande questão é, será que essa ajuda resolveria os problemas da Intel? A empresa está em uma fase com vendas estagnadas, prejuízos e dificuldades em recuperar sua liderança tecnológica. O novo CEO, Lip-Bu Tan, que eu comentei no episódio passado, inclusive, está tentando cortar custos e empregos para colocar a casa em ordem. Quando a notícia da possível entrada do governo como acionista surgiu, os investidores reagiram bem. As ações da Intel tiveram a maior alta semanal desde fevereiro, mas depois que a Bloomberg revelou que ainda são só discussões, os papéis caíram mais de 3% na segunda-feira. Olha, apesar de tudo, na prática, usar o dinheiro do CHIPS Act para comprar ações não significa que a Intel receberia mais recursos do que já estava previsto, só que o repasse poderia acontecer mais rápido, porque normalmente esses valores seriam pagos ao longo dos anos, certo? Conforme a empresa fosse atingindo metas de produção negociadas com o governo. Até janeiro, a Intel tinha recebido já 2,2 bilhões de dólares desses repasses, inclusive. E vale lembrar que a maior parte desse programa foi organizada ainda na administração Biden, em 2022. Mais de 85% dos recursos já estavam comprometidos em contratos antes de Trump assumir. E olha, não tá claro, por exemplo, se os 2,2 bilhões já entregues fariam parte da eventual participação acionária ou se o cronograma de pagamentos mudaria. Na semana
passada, o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, se encontrou com o Trump na Casa Branca. Eu tinha comentado isso, inclusive, no último episódio. O presidente já tinha criticado o executivo antes, pedindo até que ele saísse da empresa por causa de ligações passadas com a China. Mas, depois desse encontro, elogiou Tan, dizendo que ele tinha uma história incrível. Segundo pessoas próximas, ele deve continuar no cargo, apesar das críticas anteriores. A situação da Intel é um quebra-cabeça gigantesco para o governo Trump desde o começo do mandato. A empresa, que já foi pioneira, perdeu espaço para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou simplesmente TSMC, que é líder mundial na produção dos chips mais avançados, que são os mesmos que estão em celulares ou até em sistemas de inteligência artificial. Isso então atrapalha a tentativa americana de trazer a fabricação de semicondutores de volta ao país. Isso depois de décadas de dependência lá da Ásia. Mesmo assim, tanto os governos Biden quanto Trump veem como prioridade ter uma empresa americana fabricando chips de ponta em solo doméstico. E por isso chegaram a considerar alternativas, digamos, radicais. Biden, por exemplo, avaliou um casamento entre a Intel e a Global Foundries. Já o Trump chegou a conversar com a própria TSMC sobre administrar fábricas da Intel nos Estados Unidos. Uma ideia que inclusive os taiwaneses desistiram. Eles pensaram bem e falaram, não, tá de boa, fica por aqui mesmo. Também houve discussões internas sobre pedir investimentos da Intel a países como os Emirados Árabes Unidos, mas no fim das contas nada avançou. Se o governo então seguir adiante e comprar ações da Intel, não seria um caso isolado, tá? Washington tem aumentado seu investimento em setores considerados estratégicos. O time de Trump já conseguiu, por exemplo, uma participação de 15% em vendas de semicondutores para a China e uma Golden Share, que é basicamente uma ação especial com poder de veto, isso na US Steel, isso como parte do acordo de venda para uma empresa japonesa. Algo parecido aconteceu já no mês passado, coisa recente. O Pentágono anunciou a compra de 400 milhões de dólares em ações preferenciais da MP Materials, que é uma produtora de terras raras, que são aqueles minerais essenciais para tecnologias modernas. E no fim, esse movimento acabou tornando o governo o maior acionista da empresa, com cerca de 15% da companhia. Bom, gente, vamos falar de Brasil agora. Era uma terça-feira comum no interior de São Paulo, em Sertãozinho, que é uma cidade a 4 horas da capital, conhecida como coração da cana-de-açúcar no Brasil. Mas, de repente, veio a notícia que ninguém esperava. Quase todos os trabalhadores da usina Santa Elisa da Raizen estavam perdendo emprego. A usina, que foi motor da economia local por quase 90 anos, parou as atividades por tempo indeterminado. E olha, esse fechamento em julho foi simbólico. A Santa Elisa já tinha sido a maior usina do Brasil. E o Brasil, por sua vez, como você talvez já saiba, é o maior produtor de açúcar do mundo. O recado foi claro, a Raizen, dona da usina e gigante do setor, estava em apuros. E a situação é bem delicada, gente. Na semana passada, o diretor financeiro da Raizen, o Rafael Bergman, anunciou que a empresa está conversando ativamente com potenciais investidores para uma injeção de capital. Bom, o motivo disso é uma dívida da companhia que cresceu 56% em só um ano. E só nos 3 meses até junho ela queimou 7 bilhões de reais em caixa. O mercado, claro, reagiu na hora. As ações da Raizen chegaram a cair 15% na B3, batendo R$ 1,02, que é o menor valor desde a estreia na bolsa. Isso representa então uma fração do preço de R$ 7,60 que a ação alcançou no primeiro dia de negociação lá em 2021. Até então, a possibilidade de um aumento de capital era visto como improvável. A Cosan, controladora da Raizen e empresa do bilionário Rubens Ometo, sempre prezou por manter controle rígido sobre os negócios. Aceitar novos investidores significa diluir esse poder, Mas, ao que tudo indica, agora a Cosan abriu espaço para essa conversa. Então, o CEO Marcelo Martins disse na sexta-feira que estão dispostos a trazer um sócio estratégico, desde que o investidor esteja alinhado com a estratégia da Cosan e da Shell, que é a parceira na Joint Venture. Para analistas, esse movimento pode até ajudar a reduzir a dívida e mais para frente recuperar o interesse dos investidores, mas no curto prazo significa que os atuais acionistas terão sua participação diluída. E vale lembrar, quando a Raizen foi criada lá em 2011, Cosan e Shell tinham um plano ousado, transformar a empresa em um negócio de até 12 bilhões de dólares. O IPO em 2021 até superou as expectativas, avaliando a companhia em 14,3 bilhões de dólares. Só que, para sustentar esse crescimento, os gastos quase dobraram em 4 anos, e com a alta dos juros, a dívida disparou. Em junho, o endividamento líquido da Raizen estava em 49 bilhões de reais,
contra 31,6 bilhões lá do ano anterior. A situação, piorou com a compra da Biosev, que é uma grande produtora de açúcar. O problema é que a Biosev já dava prejuízo e as suas usinas não eram as mais eficientes. A Raízen também fez apostas bem ousadas em projetos de inovação, biocombustíveis de segunda geração, açúcar rastreável e combustível de aviação sustentável. Mas esses planos não deram o retorno esperado. E pior, os Estados Unidos, que poderiam ser o mercado pro etanol brasileiro usado em aviação, criaram uma tarifa de 50% que praticamente inviabilizou a exportação. No mercado, enquanto concorrentes como São Martinho e Jalles Machado conseguiam navegar melhor as turbulências do setor, a Raízen acabou ficando para trás. E não foi por falta de combustível, tá? No ano passado, a empresa passou por uma mudança de gestão. Nelson Roseira Gomes Neto, ex-executivo da Cosan, assumiu como CEO e desde então começou a cortar custos e também vender ativos. Já vendeu, por exemplo, a usina de açúcar Leme, em Piracicaba, além de 55 unidades que produziam energia renovável. Mas isso ainda é pouco. Pois é, os ativos vendidos representam só 7% da dívida líquida. A Raízen agora negocia a venda de usinas em Mato Grosso do Sul, além de refinaria de petróleo e postos de gasolina na Argentina. Segundo o CFO Rafael Bergman, a jornada de venda vai continuar e não será rápida. Para estruturar essa busca de um novo sócio, a Shell contratou a Lazard como assessora, enquanto a Cosan fechou com o Itaú. A expectativa é que esse investidor traga liquidez enquanto a empresa tenta reequilibrar a sua dívida. Enquanto isso, voltando ali pro interior de São Paulo, Sertãozinho sente no dia a dia. Quase 1.200 pessoas perderam os empregos na Santa Elisa, que é a usina que fazia parte da Biosev, incorporada pela Raízen. Maurílio Biagi Filho, que já comandou a Santa Elisa há um bom tempo, resumiu bem o sentimento, abre aspas. Pensei que um dia ela poderia voltar a ser o que era, mas os fatores econômicos se sobrepõem a qualquer outro cenário. Fecha aspas. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Rian Queiroz. E bora ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. O João Pedro disse assim: uma vez minha namorada foi pro Paraná e comprou um vinho importado, de la Sierra Gaúcha. A Mani Quadros diz: fiquei voltando à leitura dos comentários. Eu tinha entendido que o Alan falou Oiran falou. E já pensei, tem mais alguém chamando Oiran no BR além do meu irmão? Que demais. Ah, seu irmão chama Oiran? Que nome diferente. Ao contrário é Nário. Nário seria mais comum. Camis diz: viciado em escutar o Alan até o final, mesmo já seguindo, pra poder falar junto música eletrônica e café. Pois é. A Rebeca Gonçalves comentou: recomendo experimentar os vinhos do Vale do São Francisco e os da Chapada Diamantina, excelentes vinhos nacionais. Ótima sugestão, eu vou pesquisar isso agora mesmo. E gente, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá! Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Yay! Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.